Pai Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Então, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de estudos. Ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos quase terminando essa sexta parte que trata da viagem de Jesus pela Galileia em direção a Jerusalém. E hoje nós vamos ver o capítulo 17, que trata dos ensinos sobre o serviço. Lembrem-se que Jesus está ensinando os seus apóstolos, os seus discípulos. E aqui ele vai trazer uma parábola, né, bastante significativa em relação ao ensino, aquilo que os discípulos deveriam observar. Primeira questão que ele coloca é a respeito do ensino errado, das heresias que as pessoas ensinam. Amados, nos últimos dias nós temos ouvido muitas coisas, nos últimos dias nós temos visto muitas coisas. E para que o amado não seja enganado, é necessário que o amado esteja muito preparado, que o amado esteja firmado na palavra de Deus, firmado naquilo que Jesus nos traz como ensinamento. E ele diz aqui o seguinte: o resultado destas heresias, o resultado daqueles que falam coisas que não devem, enganando as pessoas. Escândalo aqui pode se referir a uma tentação em relação ao pecado. Jesus, ele não está dizendo o que vai acontecer com o culpado por enganar, por desviar um pequenino. Ele não diz qual é o resultado. Ele diz que é pior do que se lhe fosse atado uma pedra de mó. Pedra de mó é uma pedra que moía os grãos no moinho. É melhor ter sido atado numa pedra de mó pelo pescoço e jogado no mar. Imagina que o resultado é pior do que isso. É inevitável que exista escândalo, é inevitável que exista. Sim, é inevitável. Mas eles não vão ter por inocente. Eles não vão ter por inocente. O que faz isso vai responder sim. E o que nós estamos vendo ultimamente, meu amado, é uma falta de temor, é uma zombaria com as coisas de Deus e com o ministério que Deus põe nas mãos de algumas pessoas, ou que essas pessoas acham que tem. É preciso ter temor, porque o resultado é catastrófico. O resultado ele diz, ai. Ai é algo desagradável, é algo ruim. Um destes pequeninos é quem? Um crente novo, ou um crente de qualquer idade, mas que seja indefeso. Portanto, meu querido, você tem que se prender à palavra, você tem que ler, você tem que meditar, você tem que estudar. Ouça a voz de Deus, não a voz deste pregador famoso, daquele pregador famoso, desta pessoa, daquela pessoa. Veja, faça como os de Bereia. Quando Paulo ensinava, eles olhavam na Bíblia para saber se aquilo que Paulo estava ensinando estava aqui. E Paulo diz, ai de mim, né? Mesmo que um anjo venha aqui me falar alguma coisa contrária à palavra, seja anátema.
Então toma muito cuidado, porque estes dias também são dias de heresia. Os discípulos não podiam ser indiferentes diante do mal. Eles deveriam repreender, sim, e perdoar. A palavra diz: repreende. Quanto eu repreendo quando acontece errado. E se ele se arrepende e vem pedir perdão, eu perdoo. E quanto eu perdoo? De novo, e de novo, e de novo, e de novo. A palavra diz: se durante o dia ele vier, né, 7 vezes no dia, você perdoa 7 vezes. Você repreende e perdoa. Repreende e perdoa. E aí eles pedem para aumentar a fé. Quando eles dizem aumentar a fé, existem duas situações aqui. Alguns estudiosos dizem que não é para que a fé seja maior, mas que ela seja dada além dos outros dons. Então, eu aumento a fé, quer dizer, eu aumento outros dons. Por quê? Porque Jesus, ele fala assim, veja, olha, se você tiver uma fé pequena, né? Ele diz, se a fé for um grão de mostarda, você vai dizer para esta árvore, sai daqui, vai para lá, e ela faz isso. Mesmo que a fé seja pequena. A nossa fé não é pensar numa fé maior ou menor. Fé é fé. Fé é fé. O que existe é fé genuína, é fé de verdade, é fé real. Fé como um grão de mostarda, ela é a menor das sementinhas e ela aumenta como uma árvore. Dizem alguns que a raiz desta árvore ela é capaz de permanecer viva na terra por quase 600 anos. Isto é raiz de fé. Nada é impossível quando você tem fé. Mas veja, não uma fé maior ou menor, uma fé de verdade. Porque o que é importante é que você tenha fé e certeza da grandeza do nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. A nossa fé, ela tem que ser real em relação a Deus, sabendo que se eu tenho fé nele, ele pode qualquer coisa. Nada é impossível se ela for exercida dentro da vontade de Deus. Jesus continua dando outras lições aos servos. Vocês acham que vocês podem ficar todos orgulhosos espiritualmente? Porque tem gente que fica, né? Tem gente que acha que, olha o orgulho de eu estar fazendo isso, olha o orgulho da obra que eu estou fazendo para Deus. Deus diz assim, você não passa de um servo inútil. Todos nós, amados, entenda, nós fomos salvos do mundo, nós fomos libertos do pecado, nós estávamos escravizados pelo pecado, nós somos libertos e agora nós somos de Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Portanto, nós somos servos dele. Isso significa dizer que se eu trabalho o dia inteirinho, quando eu chego na casa do meu Senhor, ele não vai dizer assim, descansa aí, pera lá que eu vou te servir. Não, você vai me servir. Depois de um dia inteiro de trabalho, meu amado, fazendo a obra, fazendo tudo que você tem que fazer, você ainda vai orar, ler a palavra, fazer as coisas, agradecer pelo dia, pedir proteção, pedir comunhão com Deus. Você ainda vai servi-lo. Você ainda vai servi-lo.
após um dia de serviço, eu ainda tenho mais serviços. E eu não vou esperar que eu seja, né, honrado por isso, por aquilo. O Senhor tem as honras, Ele dá honra a quem tem honra. Isso não é o caso aqui. O caso aqui é que eu não posso exigir de Deus. Eu não posso exigir de Deus, né, uma coisa que não é própria do servo. Exige-se que nós sejamos servos. Porque depois de tudo que nós fizemos, nós ainda somente fizemos aquilo que era o nosso dever. Aquilo que era. Não foi nada além, não foi nada. Então, nós não fizemos nada mais do que o nosso dever? Não, nós fizemos apenas o que nós tínhamos que fazer. Esse é o nosso dever. E ai de nós se nós não fizermos. Porque a nós foi dado condições para fazermos. Não tem mérito em fazer uma obrigação. E aí ele fala servo inútil. O que é inútil? A palavra que ele usa aqui, né? A tradução é inútil, mas é akreoi. Akreoi é aquele que não dá lucro, ou seja, não foi nada além do que você tinha que fazer. Então não foi nada além. Se não foi nada além, para que orgulho? Para que arrogância? Para que prepotência? Como nós vemos em alguns aí, em vídeos, em TikToks e em pregações, e em isso, em aquilo, nós vemos isso. Para que tanta arrogância, orgulho, prepotência? Você não fez mais do que a tua obrigação, porque a você foi dado. E se a você foi dado, a quem muito é dado, muito será exigido. Depois, Jesus passa a falar mais uma situação, né? Lucas passa a falar mais uma situação. Jesus está andando entre a Galileia e a Samaria, né? Uma localidade, diz ali Efraim, mais ou menos uns 32 quilômetros de Jerusalém, e ele encontra com alguns leprosos. Nós já dissemos que o leproso ele não podia viver em sociedade, ele tinha que ficar longe, ele era marginalizado, ele deveria ficar distante para não contaminar as pessoas, eles eram impuros. E eles não pedem cura, eles veem Jesus ao longe e eles pedem misericórdia. Eles pedem misericórdia a Jesus. E Jesus diz, ok, vão lá e se apresentem para o sacerdote. O que é isso? Isto é um teste de fé. O que é um teste de fé? Jesus não disse, eu os curo. Jesus não falou absolutamente nada, nada nesse sentido. Ele simplesmente disse, vá até o sacerdote. Ora, por que Jesus mandou para o sacerdote? Porque o sacerdote era o fiscal, era ele o inspetor, era ele que devia olhar e saber se não tem mais lepra, eles tinham que fazer as ofertas e eles seriam então liberados para o convívio. Na ida, olha o teste da fé. Eu tô indo. Por que eu tô indo? Eu tô indo porque eu vou ser curado. Essa é a ideia. Porque se eu sou leproso, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer diante de um sacerdote? Nada. Mas se eu estou indo, significa que eu tenho fé de que até chegar lá eu esteja curada. E um deles viu que estava curado. E ele parou de ir em direção ao sacerdote e voltou. Voltou para quê? Ele voltou para adorar a Deus. Ele voltou para adorar ao Senhor. Porque ele viu que estava curado e que então Jesus tinha curado. E Jesus pergunta, cadê o resto? Não eram 10? Por que só um voltou? E quem era este que voltou? A palavra diz, era um samaritano. Amado,
Esta é a situação. O bem que você faz para 10 pessoas, só um volta para honrar a Deus? Só um volta para glorificar ao Senhor? E aí, Jesus diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Porque ele creu. E ele voltou para adorar. E ele sabia quem o tinha curado. E ele começa a falar sobre o reino de Deus. Que a vinda do reino de Deus era uma vinda diferente. O reino de Deus era diferente. Eu não posso enxergar, eu não posso ver a vinda. Eu não sei quando ela está aqui porque não tem um sinal, um luminoso, um holofote. Reino de Deus. Ela é essencial, ela é espiritual. Esses dias do Filho do Homem podia até ser os tempos dali de Jesus, mas podia até ser os tempos do Messias, aquele que ainda haveria de vir, a segunda vinda, pode até ser a segunda vinda de Jesus. E ela diz que vai ser como um relâmpago, porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ele vem, pá, de um lado para o outro, rapidamente. Não vai dar tempo de fazer nada, não dá tempo de dizer nada, de fazer nada. É um raio e já aconteceu. E Jesus, então, ele levanta os dois casos de Noé e de Ló. Estava sendo avisado, mas quando começou a chover, não tinha mais o que fazer. Só a família de Ló, que ouviu, é que fez. Fez um barco para si, para os animais, e foram salvos. E todo o resto foi destruído. Como no tempo de Ló, foi avisado. E eles não ouviram, eles não deram ouvidos. E aí Ló saiu correndo com a família e veio fogo e enxofre e aquilo tudo queimou, aquilo tudo foi destruído. Mas não todos se salvaram. Não todos. Quem não se salvou? Quem não se salvou foi a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela olha para trás. Por que ela olha para trás? Porque aquilo fazia falta para ela. Ela estava ligada àquilo. Ela ainda estava ligada ao pecado. Ló e Noé buscaram se salvar. Acreditaram e buscaram. Tiveram tempo de preparar as coisas para se salvar. E os demais? Perdição. Porque a vinda do Filho do Homem, a vinda do reino de Deus, vai ser rápida. Quem está em cima não desce. Tem dois, um deles vai ser levado, o outro fica. Tem dois trabalhando, tem dois dormindo, não interessa, um vai, outro fica. Vai ser rápido, não vai ter tempo nem de fazer nada. A mensagem de Jesus aqui, no dia da vinda, não é para aqueles que merecem, é para aqueles que reconhecem a necessidade de salvação. Não quer dizer que nós merecemos, quer dizer que nós reconhecemos a necessidade de sermos salvos. E ele vai separar quem está a favor do Filho e aqueles que estão contra. Ah, mas eu estou pertinho, dois na cama, um vai, outro fica, estou perto. Isso não quer dizer nada. A condenação acontece por causa do egoísmo, porque não se leva a sério, porque se leva na brincadeira as coisas de Deus, porque se faz zombaria com as coisas de Deus, com as advertências de Deus,
O Deus deste mundo está dominando de uma maneira que ele já entrou nas casas há muito tempo, ele já entrou na igreja há muito tempo. Eu só preciso evitar que ele entre no meu coração, porque no meu coração quem tem que dominar é o Senhor. É dele que eu tenho necessidade. Não posso ficar olhando para trás como a mulher de Ló, pensando nas coisas materiais. Elas que fiquem. Eu tenho a minha alma que está sendo salva. E aí, Jesus fala o seguinte, né? Onde? Onde estiver o corpo, diz o 37, aí se ajuntarão os abutres. Abutre é uma ave que come carniça. Abutre é uma ave que come cadáver. Gente morta. Só gente viva sobe. Os espiritualmente mortos já estão no julgamento para condenação. Já estão no julgamento para condenação. Amados, nós precisamos nos manter vivos. E como nós fazemos isso? Com o Espírito Santo, com Jesus. Para terminar esta parte aqui, Jesus conta uma última parábola, que está agora no capítulo 18. Ele fala sobre o juiz que era iníquo. Ele era corrupto. E uma mulher insistia, porque ela não tinha outra coisa para fazer. Ela só tinha que insistir. E ela insistia. Ela não tinha dinheiro para fazer suborno, ela não tinha pessoas para falar por ela. Portanto, a única coisa que ela tinha a fazer era pedir. E um dia esse juiz ficou irritado. Chega, não quero mais essa mulher aqui. Todo dia. Tá, vou fazer aqui, vou decidir para ela parar de ficar me incomodando. A persistência é a arma dessa mulher. E é a nossa arma também. Não que Deus seja iníquo, não. Mas veja, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Amados, nós precisamos esperar o Kairos de Deus, não o Cronos, que é durou 10 dias. 10 dias é o nosso crono, é a cronologia. São os dias que nós sabemos contar. Nós não sabemos quanto vale um dia para o Senhor. É o Kairos, é o tempo perfeito de Deus. Então Deus vai responder no tempo perfeito dele. E aí ele nos deixa uma pergunta, meu querido, que eu vou deixar para você. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Teremos nós fé? Amém, amados? Bons estudos.